Aliás, você trouxe esse esquema de corrupção, né, que foi denunciado hoje pelo UOL, em que Bolsonaro utilizou a Caixa ali para comprar, de certa forma, eleitores. E é muito interessante, né, como para além dos milhões de votos que Lula teve ganhando essa eleição, ele derrotou também esse que foi o maior esquema de uso da máquina pública do Brasil para angariar voto, para vencer uma eleição. Ele derrotou isso também, né? E essa reportagem, essa denúncia de hoje, deixa claro mais um uso de máquina pública para ganhar eleitorado, que não aconteceu, ainda bem, não se concretizou. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: a culpa disso é de Bolsonaro? Também, mas a culpa disso é da centro-direita brasileira, esse mesmo grupo que hoje está apoiando Luiz Inácio Lula da Silva. Por que eu digo isso, Thalita? Porque só foi permitido Jair Bolsonaro fazer tudo o que fez porque teve a anuência de todos esses agentes que internamente poderiam ter proibido isso. Seja o parlamento, seja o procurador-geral, sejam os partidos de centro, seja mesmo hoje quem compõe base do governo. Agora, por que foi importante, por que para eles era importante que Jair Bolsonaro pudesse esgarçar o orçamento e quase quebrar o Brasil? E por que é importante que Luiz Inácio Lula da Silva pague o preço de ter que pagar esse custo? Porque com esse tipo de jogada política, esse grupo de centro, ele elimina os dois opositores. Eles tornam Bolsonaro inelegível, porque a partir de agora ele vai pagar por esses crimes, mesmo tendo essa gente sido partícipe, sócia nesses crimes, e eles também tornam Luiz Inácio Lula da Silva menos palatável para o povo brasileiro, porque vai ter que ficar pagando conta com seu orçamento restrito, tendo que arrumar a casa, e, portanto, essa gente que passa em silêncio hoje como defensores da lei, dos bons costumes e grandes apoiadores da democracia, em realidade são os pensadores estratégicos desse plano horroroso que destrói o Brasil e que coloca o governo Lula em uma situação bastante complicada nos próximos meses. Uma pena que a gente tenha aderido a esse tipo de projeto e tenha acertado que isso deve ser importante. Aliás, essa reportagem do portal UOL traz que, olha, esse calote resultante dessa tentativa de comprar eleitorado sobrou para a Caixa. Por causa disso, a matéria informa, o banco chegou ao fim de 2022 com o menor volume de reservas em 162 anos de existência. E a gente sabe que a Caixa é muito importante, inclusive para os programas sociais, né? E ela chega quebrada agora nesse momento. Ela é o banco do trabalhador, né, Thalita? Ela é o banco especificamente que paga os benefícios, o banco que faz os empréstimos a curto prazo, e ele Bolsonaro só pôde fazer o que fez porque teve o apoio não só do presidente do banco, mas como também do Banco Central. Vamos falar sério, há que se investigasse Campos Neto e as direções, as diretorias do Banco Central não estavam com toda essa informação disponível e sabendo que isso era perverso, ilegal e ia ferrar, porque eu tenho a impressão que sim, e aí você começa a perceber o tamanho do problema que a gente está. Porque não é só o Bolsonaro que tem que ser punido por isso. Todo esse grupo decisório, quem permitiu e quem não agiu quando essas coisas estavam fazendo, devem ser punidos. Só que muitos deles hoje estão supostamente do nosso lado, Thalita, fazendo parecer que existe um grande apoio para que o Brasil dê certo, quando na realidade o que eles estão fazendo é servindo de peso morto para que o governo Lula não decole. Para se livrar da justiça, né? Porque, aliás, a análise hoje é de que esse esquema que foi denunciado deixa Bolsonaro a um passo da inelegibilidade. Ele tem sido investigado em vários processos, mas parece, pelas análises que eu li, que esse é o que mais deixa muito claro assim, o que foi fraudado, enfim, o que foi utilizado em relação à máquina pública e que levaria à inelegibilidade de Bolsonaro. Você concorda? Eu tendo a discordar um pouco disso. Eu acho que tem tanto motivo para Bolsonaro ser tornado ilegível que um a mais, um a menos não vai fazer muita diferença. Está se fazendo um uso desse processo agora porque é mais um que se coloca nas costas dele. Mas não acho que ele seja responsável somente por isso, ou que sem esse escândalo da Caixa ele não seria inelegível. Ele é inelegível pelo conjunto da obra, por qualquer um desses crimes que se investigue, ele se torna inelegível. A questão é que, infelizmente, ele teve um apoio muito grande das elites brasileiras, e as elites vão cobrar, obviamente, que o governo Lula gaste muito capital político para colocar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O objetivo deles, tá ali, é muito claro, é fazer com que lulistas e bolsonaristas entrem em discussão uns contra os outros e percam efetivamente suas capacidades políticas. E nós não podemos entrar nessa brincadeira.
Nós temos que começar a entender que existe um país para a gente reorganizar e a gente tem eleições de 2024 e 2026 para entrar com força, ou então teremos sido um mandato tampão que veio para arrumar a casa e pagar o custo dos absurdos que Bolsonaro fez. Aliás, a gente não pode deixar de citar o nome do Pedro Guimarães, né, que era o presidente da Caixa e foi denunciado por inúmeros assédios ali enquanto presidente, e deixou isso tudo acontecer também, né? Deu aval para que tudo isso acontecesse. Eles dois, inclusive Bolsonaro e Pedro Guimarães, devem responder em outras instâncias que não a eleitoral por crime contra a economia. Isso também já está sendo ventilado. Vamos continuar acompanhando. Deixa eu trazer um outro escândalo, ainda falando sobre o Bolsonaro, que é a atuação dele nos atos de 8 de janeiro. E daí o deputado faz parte da CPI, o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ele fez um requerimento para a convocação de Bolsonaro para a CPI que investiga os atos golpistas e destacou que o ex-presidente deve ser ouvido na condição de principal suspeito da autoria intelectual do que ocorreu em Brasília em 8 de janeiro. Queria te ouvir sobre o início dos trabalhos dessa CPI, dos atos golpistas, e dessa convocatória de Jair Bolsonaro, Fernando. Eu acho um erro convocar o Jair Bolsonaro nesse momento, especialmente na condição de investigado ou de suspeito. Porque, veja, se ele for convocado na condição de investigado ou suspeito, ele não precisa falar nada, ele pode ficar em silêncio, porque na realidade a justiça garante a ele o direito de não se incriminar. Esse é o primeiro ponto. Ele está louco para ser convocado nessa situação, para inflamar a CPI sem necessariamente ter qualquer tipo de prejuízo em função disso. Lembra que na CPI da Covid houve uma tentativa de chamar as pessoas na condição de testemunha, porque como testemunhas eles não podem mentir. Agora, como principais investigadores ou suspeitos, eles podem ficar em silêncio. Então, quando o senador, foi o senador, o deputado que convocou ele, acaba trazendo ele, o Rogério Correia, né, acaba trazendo ele na condição de principal suspeito, pode deixar ele em silêncio, e é tudo que ele quer. Ele quer ir para lá para promover a noção de que está sendo vitimizado, que não tem nada contra ele. Acho um erro estratégico fazer isso nesse momento. Penso que o melhor seria levá-lo ou como testemunha de algum outro fato específico, que pode ser inclusive a questão da Caixa, pode-se criar esse tipo de situação, mas jamais ele como investigado, porque a gente vai estar dando a ele o que eles querem. Holofote sem a necessidade nenhuma de custo político para se defender. Como você viu o início dos trabalhos da CPI na semana passada? A gente viu aquele bate-boca, era muito bate-boca na verdade, e pouca decisão. Como você viu? Eu acho que eu acho que nós estamos numa CPI que não nos interessa de maneira nenhuma. Em determinado momento o governo partiu para cima dessa CPI acreditando que, bom, já que ela vai sair, então que nós tomemos as rédeas disso, mas ela não nos interessa porque toda essa discussão, toda essa investigação já está sendo feita no STF, já está sendo feita na Polícia Federal, não haveria necessidade da gente criar um eco nisso, né? Em determinado momento se acreditou que ela seria boa, mas ainda assim eu acho que nós não estamos com as pessoas certas lá. Se é para fazer uma discussão, bate-papo e gritaria, então nós devíamos ter outros deputados capazes de fazer esse tipo de situação. E acho que nós não estamos com o nosso melhor grupo lá. O meu medo é que se venha a fazer uma espécie de chumbo trocado entre a CPI do 8 de janeiro e a CPI do MST, e que fiquem de alguma maneira atacando o MST de graça lá naquela CPI, e daqui se tente atacar o governo, aliás, se tente atacar o Jair Bolsonaro de graça também, o que não vai levar absolutamente nada. Nesse momento, acho que as nossas forças políticas estão gastando munição à toa, Thalita. Eu preferia que nós pudéssemos deixar isso um pouco de lado e que a justiça tome seu espaço e faça as punições que precisa fazer.